Aqui é Cristina Santos, direto da BPTV Notícias. Hoje, sexta-feira, 22 de agosto de 2025. O cartão 100% brasileiro tem um regulamento que barra o ministro Alexandre de Moraes por sanção. A medida impede que pessoas sob sanção participem do sistema de pagamentos. A Elo se vende como um cartão 100% brasileiro. Mas sabe o que pouca gente percebe? As regras internas da própria bandeira impedem Alexandre de Moraes de ter o cartão, por causa das sanções impostas pelos Estados Unidos. Ou seja, mesmo um produto que se diz nacional ainda depende de tecnologias e regulações estrangeiras. No fim das contas, o caso expõe a contradição. No sistema financeiro não existe independência total. A geopolítica manda até dentro do Brasil. Em análise política, a prisão do ex-presidente Bolsonaro pode se tornar preventiva, segundo especialistas jurídicos que acompanham o caso. A prisão de Jair Bolsonaro pode deixar de ser domiciliar e virar preventiva. Isso significa cadeia, sem prazo para sair. A PF já apontou o descumprimento das medidas cautelares, o STF avalia endurecer, e até uma cela especial em Brasília já está pronta. O recado é claro: se Bolsonaro desafiar a justiça, a preventiva pode ser decretada a qualquer momento. E aí, o Brasil entraria num território inédito, um ex-presidente atrás das grades em pleno embate político. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra manifestou apoio à Venezuela diante das recentes ofensivas dos Estados Unidos na região. O MST manifestou apoio à Venezuela em meio à nova ofensiva dos Estados Unidos contra o governo de Nicolás Maduro. Em nota, o movimento criticou as sanções impostas por Washington, que incluem bloqueios econômicos e até a oferta de recompensa pela captura do presidente venezuelano. Segundo o MST, essas medidas afetam diretamente a população, dificultando o acesso a alimentos, medicamentos e energia. O movimento também defendeu solidariedade entre os povos latino-americanos diante do que chama de ofensiva imperialista. Na área da saúde, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS rejeitou a inclusão dos medicamentos Wegovy e Saxenda para tratamento da obesidade no Sistema Único de Saúde. A Conitec rejeitou a inclusão de Wegovy e Saxenda no SUS para tratar a obesidade. O motivo? O custo bilionário e dúvidas sobre a segurança do uso prolongado. Mas aqui fica a reflexão: a obesidade é um problema de saúde pública que cresce a cada ano, e negar acesso a medicamentos eficazes pode aprofundar desigualdades. No fim, a decisão expõe um dilema: como equilibrar orçamento e acesso a tratamentos que podem salvar vidas? O presidente Lula participa hoje de uma cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, em Bogotá, na Colômbia. O presidente Lula desembarcou em Bogotá para participar hoje da 5ª cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, OTCA, focada na proteção da floresta tropical e nos preparativos para a COP30, que será realizada na Amazônia brasileira. Somente Lula e o presidente colombiano Gustavo Petro confirmaram presença como chefes de Estado. Os demais países enviaram chanceleres. O encontro também deve selar a chamada Declaração de Bogotá e promover um fundo bilionário para conservar a Amazônia, tudo para fortalecer a cooperação regional antes da Conferência do Clima. No Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça seguiu o voto do ministro Nunes Marques e votou pela absolvição da deputada Carla Zambelli no caso de porte ilegal de arma. No cenário internacional, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que continuará a ofensiva em Gaza, mesmo com um eventual cessar-fogo. Israel Benjamin Netanyahu ordenou o início imediato de negociações para libertar os reféns em Gaza. O premier não comentou a nova proposta de cessar-fogo, que, segundo fontes do Hamas, teria sido aceita na segunda-feira pelo movimento islamista palestino e contemplaria uma trégua de 60 dias associada à libertação em 2 etapas dos israelenses cativos. Instruí para que as negociações para a libertação de todos os nossos reféns e o fim da guerra comecem imediatamente sob condições aceitáveis para Israel. Ao mesmo tempo, autoridades israelenses libertaram 10 moradores de Gaza que haviam sido detidos durante o conflito no território palestino. Fui preso no campo de Jabalia e levado para a prisão mais suja do mundo, a prisão de Sdeteiman, onde sofri uma tortura inimaginável. Por 75 dias eu não me senti satisfeito. Eu juro que posso dormir por 100 anos.
Dormir era proibido, e eles nos forçavam a dormir em uma cama de metal, e se fizéssemos qualquer reclamação, nós seríamos punidos. Em Gaza, o exército israelense intensificou ataques, especialmente em bairros da cidade de Gaza, o maior núcleo urbano do território, onde são registrados intensos bombardeios de aviação e da artilharia. O Gabinete de Segurança, presidido por Netanyahu, autorizou no início de agosto um plano para tomar militarmente a localidade e os campos de refugiados adjacentes, bem como assumir o controle de toda a faixa, libertar os reféns e desarmar o Hamas. Entre os familiares dos israelenses sequestrados cresce a indignação. Um novo protesto aconteceu nesta quinta-feira, em frente ao Ministério da Defesa em Tel Aviv, cobrando ações efetivas para garantir a libertação dos reféns em Gaza. Um órgão ligado à ONU confirmou pela primeira vez a existência de fome na cidade de Gaza, agravando a crise humanitária na região. A ONU declarou oficialmente nesta sexta-feira um cenário de fome em Gaza, o primeiro a afetar o Oriente Médio, depois que especialistas da organização alertaram que 500 mil pessoas estavam em situação catastrófica. O diretor do Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários, Tom Fletcher, destacou ainda que o caos alimentar no território poderia ter sido evitado sem a obstrução sistemática de Israel. It is a famine. The Gaza famine. É uma fome, a fome em Gaza. É uma fome que poderíamos ter evitado se tivéssemos sido autorizados. No entanto, os alimentos acumulam-se nas fronteiras devido à obstrução sistemática por parte de Israel. É uma fome a poucos metros de alimentos, numa terra fértil. In a fertile land. A declaração da ONU provocou a ira imediata de Israel, que negou a fome e classificou o relatório como parcial e baseado em mentiras do Hamas. Condição catastrófica é o nível mais elevado da penúria alimentar pela Classificação Integrada de Segurança Alimentar, caracterizado por fome e morte. It is a famine on all of our watch. É uma fome sob a nossa supervisão. Todos são responsáveis por isso. A fome em Gaza é a fome do mundo. É uma fome que pergunta, mas o que você fez? Uma fome que irá e deve assombrar a todos nós. É uma fome previsível e evitável. Uma fome causada pela crueldade, justificada pela vingança, possibilitada pela indiferença e sustentada pela cumplicidade. Justified by revenge, enabled by indifference and sustained by complicity. A situação em Gaza é consequência do agravamento do conflito nos últimos meses, que provocou deslocamentos em larga escala da população e restrições de acesso aos suprimentos alimentares. No início de março, Israel proibiu completamente a entrada de ajuda humanitária. No final de maio, o país permitiu o acesso de quantidades muito limitadas, o que provocou uma grave escassez de alimentos, medicamentos e combustíveis. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro ordenou que milicianos se apresentem em quartéis em meio à crescente tensão com os Estados Unidos. A presença da frota naval americana próxima à Venezuela faz o governo de Maduro temer uma possível interceptação e ataque cirúrgico. Especialistas militares analisam o potencial de ataque dos navios americanos posicionados nas proximidades da Venezuela, destacando sua capacidade bélica avançada. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou a milícia, os reservistas e todo o povo para um alistamento no fim de semana. A medida, segundo ele, é uma resposta às ameaças dos Estados Unidos. Como comandante-jefe, Como comandante-chefe, considerei necessário e oportuno que no sábado e no domingo tenhamos esta grande jornada de alistamento e convocação de todos os milicianos, todas as milicianas do país, todos os reservistas do país e todos os cidadãos e cidadãs que queiram dar um passo à frente para dizer ao imperialismo que basta com essas ameaças. A Venezuela rejeita você. A Venezuela quer paz. Basta de tuas ameaças. Venezuela te rechaza. Venezuela quiere paz. A convocação ocorre depois que a Casa Branca aumentou para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura de Maduro e lançou uma operação antinarcóticos com militares no Caribe. As jornadas de alistamento serão realizadas em quartéis militares, praças públicas e nas bases militares de defesa integral.
O presidente já havia anunciado na segunda-feira um plano especial para garantir a cobertura com mais de 4,5 milhões de milicianos no país. Maduro ainda indicou que se reunirá com todo o sistema defensivo nacional para ajustar os planos. De acordo com uma fonte ligada à Operação Antinarcóticos dos Estados Unidos, 3 navios de guerra foram enviados para águas do Mar do Caribe próximas à Venezuela. A imprensa americana informou que Washington também planeja enviar cerca de 4.000 fuzileiros navais. Washington não reconhece as 2 últimas reeleições presidenciais de Maduro e o acusa de liderar o chamado Cartel dos Sóis, que considera uma organização criminosa. A Colômbia reforçou operações militares após ataques que deixaram 18 mortos no país, intensificando a segurança em regiões de fronteira. Na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky disse que a Rússia faz tudo para impedir um encontro com Vladimir Putin, dificultando qualquer avanço nas negociações de paz. E antes de encerrar, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal BPTV Notícias e ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todas as atualizações. Aqui é Cristina Santos. Até a próxima!